Olá! Hoje a gente vai embarcar numa expedição a um dos territórios mais complexos e fascinantes que existem, a geografia da nossa própria mente. E para nos guiar, vamos usar o trabalho do Dr. Adilson Reichert para mapear as paisagens da nossa experiência de vida. Para começar, vamos pensar numa ideia um pouco diferente. E se a raiva, a alegria, a ansiedade não fossem só sentimentos que vêm e vão, mas sim lugares, reinos que a gente habita por um tempo? Essa é a metáfora central que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Ok? Então, vamos mergulhar nisso. Para navegar, a gente precisa de um mapa. E o que vamos usar aqui é, no mínimo, surpreendente. Uma cosmologia budista antiga. Mas calma, não como um dogma, e sim como um sistema psicológico incrivelmente sofisticado para a gente se entender melhor. Então, o ponto crucial é este. Não estamos falando de religião. A gente está usando essa estrutura como uma metáfora hermenêutica. É como se fosse uma lente, sabe? Uma ferramenta para a gente conseguir classificar e dar nome para os diferentes estados de consciência que todo mundo experimenta. Bom, todo mapa tem seus desafios, né? Tanto os pântanos quanto as montanhas. E para chegar nos picos, primeiro a gente precisa aprender a navegar pelos vales mais complicados. Então vamos começar explorando aqueles estados mentais onde a dor e o sofrimento costumam criar raízes, porque reconhecer esses lugares é o primeiro passo para conseguir atravessá-los. Nossa primeira parada é, simbolicamente, no inferno. Um lugar que ninguém quer visitar, mas que, vamos ser sinceros, muita gente conhece bem por dentro. Psicologicamente falando, esse reino representa um estado de agonia interna. É a mente que está totalmente dominada pela raiva. E essa raiva pode ser projetada para fora, em forma de agressividade, ou, o que é muito comum, voltada para dentro, se transformando naquela autocrítica cruel, naquela desvalorização constante. Tudo isso, muitas vezes, alimentado por traumas bem antigos. E como se navega por um lugar desses? A abordagem integrada é a chave. A neuropsicanálise vai fundo, sabe? Ela busca as origens, as feridas que estão botando lenha nesta fogueira. Ao mesmo tempo, a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, atua no presente, ajudando a quebrar os padrões de pensamento e de reação que mantêm a pessoa presa nesse ciclo. Agora seguimos para o próximo território, o reino animal. Um lugar que não é governado pela raiva, mas pelo instinto bruto, pela coisa imediata. Esse estado mental é o da compulsão. É a mente que busca o prazer de curto prazo e simplesmente ignora as consequências futuras. É só pensar nos vícios, na procrastinação crônica, nessa busca sem fim por gratificação instantânea. Nesse reino, o futuro parece que nem existe. Aqui, a intervenção tem duas frentes. A TCC funciona quase como um manual de instruções do cérebro. Ela ensina como o nosso sistema de recompensa funciona e dá ferramentas práticas para a gente lidar com ele. Já a neuropsicanálise vai mais fundo, investigando o porquê para aquela pessoa específica é tão difícil adiar a satisfação. Qual a dificuldade mais profunda ali? Entramos agora no reino dos fantasmas famintos, um estado de carência que parece que nunca acaba. Sabe aquela sensação de que nunca é o suficiente? Esse é o mundo dos fantasmas famintos. É a lógica do consumo sem fim, da busca desesperada por validação em rede social, da ansiedade por status. É uma fome que nenhuma conquista, nenhuma compra consegue saciar de verdade. O que é fascinante aqui é como a abordagem vai além do indivíduo. A terapia ajuda a pessoa a regular as emoções que disparam essa ganância toda. Mas a educação social dá um passo a mais. Ela ajuda a questionar os valores da sociedade e a construir um senso de propósito que venha de dentro, não de fora. Nosso último reino do sofrimento é a casa dos Asuras, ou Titãs. É o mundo da guerra constante. Esse é o estado mental da competição doentia. A pessoa que vive nesse reino define o próprio valor sempre se comparando com os outros. A vida vira um jogo de soma zero, sabe? Cheio de inveja, de ciúme, de uma paranoia social de que todo mundo é uma ameaça ou um rival. É exaustivo. Aqui, a TCC trabalha para desarmar as bombas relógio internas, aquelas crenças de eu não sou bom o suficiente ou o mundo é perigoso. E a educação social faz o contraponto, construindo pontes. Ela desenvolve a empatia e a percepção de que, no fundo, está todo mundo conectado. Ufa! A gente explorou territórios difíceis, cheios de padrões reativos. Mas o mapa não termina aí, não. Existe um lugar que é diferente de todos os outros. Um lugar que muda o jogo todo. E esse lugar é o reino humano. O que o define não é a ausência de sofrimento,
mas a presença de uma coisa radicalmente nova, a capacidade de escolher. É o ponto de partida não só para sair do sofrimento, mas para cultivar ativamente estados de bem-estar. Esse aqui é o coração da nossa jornada. O reino humano é o da metacognição. É a nossa capacidade única de dar um passo para trás e observar os nossos próprios pensamentos e sentimentos sem sermos sequestrados por eles. É nesse espaço que a gente pode escolher sair do caminho do inferno ou da inveja e traçar uma rota nova. Ok, se esse é o reino da escolha, quais são as ferramentas que ajudam a gente a navegar? O modelo integrativo do Dr. Reichert nos oferece um verdadeiro kit de instrumentos. Olha só como tudo se conecta. A neuropsicanálise ajuda a entender nosso passado, as inscrições que nos deixam mais propensos a visitar certos reinos. A TCC nos dá o GPS para o presente, as habilidades para lidar com o que está rolando agora. E a educação social expande a nossa visão, lembrando que a gente não é uma ilha. Então, qual é o destino final dessa jornada? Para onde esse mapa realmente nos leva? E aqui está a grande virada de chave. O objetivo não é construir um muro para nunca mais sentir raiva ou desejo. É aprender a visitar esses reinos como um viajante consciente, não como um prisioneiro. É entender que raiva é algo que se sente, não algo que se é. E só essa distinção já enfraquece o conflito interno e abre um espaço enorme para a compaixão. E a gente termina com a pergunta que é, em si, a própria ferramenta de navegação. Na próxima vez que uma emoção muito forte surgir, em vez de se afogar nela, a proposta é fazer essa pergunta. Quem ou o que está sentindo isto agora? A pergunta por si só já cria o espaço para observar, para escolher e, finalmente, para ser livre.